O programa de hoje fala sobre um suposto esquema de corrupção que andou e talvez ainda ande sorrateiramente pelos trilhos dos trens e metrôs paulistas. Participam desse debate aqui comigo Luiz Cláudio Marculino, deputado estadual do PT de São Paulo, Eduardo Pacheco, coordenador do Setorial Municipal do Transporte do PT e metroviário há mais de 30 anos, e Vicente Bagnoli, advogado, professor de Direito do Mackenzie. Você também pode participar. Ligue para 0 operadora 11 4930 7356. Melhor e mais justo, você já sabe, está sendo transmitido ao vivo pelo portal tvt.org.br, pela Rádio Brasil Atual FM 98.9 em São Paulo, 93.3 na Baixada Santista e também pelo canal 13 da NET. Desde que a notícia ficou em evidência, a oposição ao governo do PSDB no estado de São Paulo ganhou fôlego para encaminhar à Assembleia Legislativa um pedido de abertura de uma CPI para investigar, paralelamente, as acusações de corrupção e improbidade administrativa. Qual é o jogo de forças para que essa CPI aconteça? Marculino. Então, assim, nós conseguimos até agora apenas 27 assinaturas. É necessário 32 assinaturas para estruturar uma CPI. Nós somos 94 deputados, praticamente todos os deputados da oposição já assinaram a CPI, 22 assinaturas do PT, uma assinatura do PSOL, 2 do PCdoB, uma do PDT e uma do deputado da base do governo, do DEM. Os demais partidos, PSDB, PTB, PV, o próprio DEM, ainda não assinaram a CPI. Então, por que nós queremos fazer essa investigação? Eu acho que está correto quando o doutor Vicente fala da questão de como funciona a dinâmica do cartel, mas nós não podemos entender essa denúncia da Siemens apenas no âmbito da cartelização. Porque senão a gente fala assim, é um debate de cartel, você vai ter ali como é que foi construído o acordo para uma empresa ou para outra empresa ganhar uma concorrência, outro ganha uma outra concorrência, um faz a CPTM, outro faz o metrô, divide entre eles quem faz o quê? Mas tem um problema mais sério colocado nesse debate, que é justamente um estudo de corrupção estruturada dentro do metrô e da CPTM. E as denúncias que foi feita ao Ministério Público ainda em 2000 e 2008... Ou seja, não é só um arranjo ilegal entre empresas. Porque há indícios fortes de que há um arranjo ilegal entre empresas e poder público. Porque pode correr o risco, de hora que abrir as informações do CAD, os contratos estarem legais. Vamos supor, de repente, quem analisa os contratos do jeito que foi firmado, para falar, mas aqui não tem nenhuma ilegalidade nos contratos que foram assinados, nos contratos que foram firmados, na licitação que foi executada. O problema é que quando nós apontamos aqui, vamos apontar aqui tem uma revisão de 2008, a gente já apontava que um dos lobistas do setor energético, a gente pedia que a apuração de crime de lavagem de dinheiro e corrupção e revisão de agentes públicos. Numa outra representação, pedido de apuração dos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção, e também um outro pedido de investigação sobre crimes de lavagem de dinheiro e por aí vai. Todas essas aqui são denúncias que saíram nos jornais naquele momento, em 2009, a partir dessa investigação no Ministério Público Suíço, aconteceu em vários países ao mesmo tempo, e no Brasil também foi feito um processo de investigação. Essa mesma investigação que está sendo feita hoje pelo CAD, já tinha sido feita em outros países, hoje a Siemens e a Alstom já não operam em vários países do mundo e no Brasil continuam operando. Então, se em 2008, 2009, o Ministério Público do Estado de São Paulo, o Tribunal de Contas tivesse pego cada uma das representações e tivesse feito a investigação, talvez essas empresas não estariam mais hoje operando no Estado de São Paulo. Por que estão operando? Porque o poder público que deveria fazer a investigação naquele momento não fez. Nós tentamos fazer 2 CPIs ainda em 2008 e 2009, não foi feita a investigação. O que muda de 2008 e 2009 agora para 2013? Agora a empresa que participou dos arranjos das licitações e dos contratos com o governo do Estado, ela vem a público agora e fala assim, eu paguei propina para ter meus contratos liberados no Estado de São Paulo para o metrô e para a CPTM. Então essa agora é a novidade. Então nós estamos trabalhando justamente com essa denúncia da Siemens,
né, para dialogar com as bancadas, com os deputados da base, ligado ao governador Geraldo Alckmin, para que eles possam assinar a CPI. Porque agora eu tenho uma empresa que foi lá e falou, né, eu paguei propina... E né, por que a CPI veio a público agora? O que está acontecendo? Quer dizer, se esse esquema, a suposição ao menos, e os pedidos de investigação datam de vários anos, por que apenas agora uma empresa como a Siemens vem a público? Então, primeiro que, como ela começou a ter problema em vários países, né, ela foi multada, né, em diversos países, né, por essa prática justamente como eu falo, dos arranjos dos contratos, né, de pagamento, inclusive de propinas para agentes públicos também, né, de outros países, elas deixaram de operar nesses países. E aqui no Brasil poderia ter esse mesmo risco. Né, o Brasil ainda é um país potencial em crescimento na malha metroferroviária. Né, empresas como a Siemens, a Alstom, a CAF, a Termozina, se fica fora do mercado, né, brasileiro, então ela já está se antecipando a um eventual problema que ela pode vir ter no futuro, e ela fazendo esse acordo de leniência no CAD, ela pode continuar operando no Estado brasileiro. Ou seja, é uma questão de defesa da empresa e de competitividade. De competitividade. Então ela está defendendo o negócio dela. O problema é que nós não podemos entrar só no debate do cartel, porque ela vai defender o negócio dela, ela vai fazer uma delação, vai mostrar, né, que houve pagamento de propina, ela vai continuar operando no mercado e os agentes públicos e políticos estão envolvidos nesse processo. Então, a CPI é para fazer a investigação não do ponto de vista da cartelização. Nós queremos debater se houve agentes públicos envolvidos nesse processo, né, e se houve desvio de recursos e tem que ser devolvido para o Estado de São Paulo, né, para investimento, e se tem agentes públicos, tem que ser punido no rigor da lei. Eduardo, entra na conversa. Como é que são duas coisas que não dá para esquecer isso que o Luiz Cláudio falou, que esse acordo da Siemens ele foi feito na Alemanha, tanto que o presidente da Siemens alemã caiu, né? E se eles tivessem problema de sonegação de informação na Alemanha, eles são muito mais rigorosos do que aqui. Então, assim, esse desdobramento tinha que acontecer, né? Outra questão da importância dessa CPI... Ou seja, o acordo de leniência no Brasil já é um desdobramento de um acontecimento na matriz. Aconteceu lá na matriz da empresa. Né? O problema, a origem do problema foi lá. Né? E é importante que se estabeleça esse processo de CPI agora, porque não é só a questão do cartel é uma coisa, isso o mercado, vamos dizer, a livre concorrência resolve. Que eu não sei se é tão livre assim, né? Isso cabe um debate, né? Mas assim, não é só a questão de pegar as pessoas que estiverem supostamente envolvidas, mas também quais são os processos viciados que permitiram que isso acontecesse. Então, acho que talvez se naquela época essa CPI tivesse sido aprovada, já em 2007, 2008, que a gente já estava levantando isso, né, talvez a situação do transporte aqui tivesse de uma forma diferente. Né, porque são vários debates. Né? Além desses, por exemplo, tem a questão da concessão da linha 4 amarela, né, onde o Estado gastou mais de 80% do valor e eles operam a linha por 30 anos. Né, eles só colocaram material rodante e sistema de CFTV. Agora, CFTV é um sistema de isso, circuito fechado de televisão. Tá. Então eles colocaram isso e o material rodante que a gente chama são os trens. Então eles colocaram isso no metrô e tem a concessão e tem a arrecadação da tarifa, que ela é dividida com o metrô. Então quem entra na linha do metrô e quem usa a linha 4 paga metade da tarifa para os dois. Né? Então esse que é o acordo. Agora com isso o Estado perde o poder de definir uma tarifa. E como no caso agora, que ele resolve não aumentar a tarifa por questão inflacionária, né, cabe ao consórcio, legalmente pelo contrato, podemos achar isso injusto. Mas do ponto legal, o doutor Vicente pode falar que é correto. Eles podem exigir do Estado o ressarcimento desse valor. Quer dizer, então, é um prejuízo maior ainda para a população. E não fizeram investimento, né? Não, sem fazer investimento, talvez ganhe o rabicho até Taboão da Serra. Vicente, então ele falou assim, tá, do ponto de vista jurídico está correto? Bom, está no contrato, né? É questão contratual, né? Mas eu acho importante nesse debate que foi colocado, e até pelo papel que nós aqui representando a OAB, no grupo de acompanhamento externo de apuração do suposto cartel, e como alguém que trabalha nessa área, entender o trâmite e o tempo do processo, né? O CAD, quando ele faz toda essa investigação,
E aí, deputado, é importante também a gente ter essa informação. O CAD apura, inclusive, se ocorreu algum problema de corrupção. Só que o CAD não vai punir ninguém, ele nem tem poder para isso. Ele deve encaminhar. Ele né? encaminha. E isso ocorreu já em outros casos de cartéis também. Então o CAD faz análise, ele pune eventualmente as empresas e as pessoas das empresas, e se identificar a participação de algum servidor público, algum ente público, ele encaminha para o Estado, para a Procuradoria, fala, olha, eu identifiquei isso daqui para que se tome todas as providências. Das conversas que eu tive até o momento, nessa fase inicial, fica bem claro, nessa fase inicial, ainda não tinha sido identificado nenhum envolvimento de servidores públicos no suposto cartel. Tá? Por enquanto, não sabemos o que vai ser depois. E no grupo externo de acompanhamento, o que nós estamos vendo é uma preocupação do Estado, inclusive de tentar identificar se houve participação de servidores. Sabemos que estão sendo ouvidos servidores públicos. Por um motivo de investigação, não está sendo divulgado ainda o nome desses servidores e o teor dos depoimentos. Então, o que eu vejo hoje é uma grande mobilização. Eu acho isso do aspecto de vista político, para a sociedade é muito bom. Então, você tem o Estado preocupado e fazendo uma investigação. Você tem uma oposição preocupada com a situação, também investigando. E nós temos a autoridade competente em matéria concorrencial e não de corrupção, que é o CAD, fazendo análise do cartel. Eu acho que é importante também frisar, porque eu falo assim, não é só um debate de oposição. Né? Primeiro assim, quem fez agora a denúncia ao CAD? É a empresa, a Siemens. Nós temos um levantamento, o próprio Ministério Público do Estado de São Paulo, ele pegou vários contratos, né, e ele, por ofício, ele encaminhou à Promotoria de Patrimônio do Ministério Público, né, contrato por contrato da Siemens e da Alstom, e falou, ó, esse contrato aqui tem um problema, né, no contrato em relação a superfaturamento. Então, investigue esse item. Esse contrato tem um problema, ele foi renovado, ele tem hasta acima de 50 meses, que é o prazo legal para a execução da obra. Então, apure-se esse item. Então, são vários contratos que o próprio Ministério Público, ele levantou e ele já apontou qual contrato que era para ser investigado. O que está acontecendo nesse período? Nós estamos falando de um debate que foi feito em 2008, em 2009, que não foi apurado. Nós estamos falando de empresas que continuam operando para o metrô, para a CPTM, mesmo com essas denúncias acontecendo em 2008 e 2009, já tinham acontecido anteriormente, tinha sido investigado no mundo inteiro, e aqui no estado de São Paulo essa investigação ela acabou não acontecendo. Então o que está acontecendo? Que nós estamos tendo a empresa... Né? E onde ela parou essa investigação lá em 2008 e 2009? Então, na verdade, que muitos foram arquivados, ou falavam que estava em sigilo, ou falavam que estava em andamento, mas não teve desdobramento. Só está tendo desdobramento agora em virtude da denúncia da Siemens. Porque quando você olha o contrato, do ponto de vista contratual, não tem problema. Né? Tanto que o Tribunal de Contas, ele apontou irregularidades em vários contratos. Vários. Um contrato, inclusive, ficou 10 anos, 5 anos no Ministério Público, no Tribunal de Contas do Estado, 5 anos na Assembleia Legislativa, com deputados da base do governo, né, passando como relator especial, concluiu a obra, a parte daquela obra que estava sendo contratada, com contrato irregular, e não teve como você parar o contrato. Agora, o que está acontecendo? Né? São contratos que foram firmados desde 1990. Né? Como eu disse, já em 1983, a CEGEREC já começou a operar no governo Montoro. E foi se aperfeiçoando. Só que esse processo que começou nas linhas de transmissão na CETEP, hoje ela está no metrô, ela está na CPTM, está na Sabesp, né? Já está na saúde. A Siemens hoje, boa parte dos equipamentos de medicina para os hospitais é a Siemens que oferece. Né? Agora, esse modelo que foi feito dentro do metrô e da CPTM, ele é muito parecido com outra denúncia que foi feita pela bancada do PT também, em relação à questão das estradas. Né? Foi um feito da máfia do asfalto, com a Operação Fratelli, que apontou uma máfia estruturada dentro da duplicação das estradas, né, pelo DR e pela DERSA, também no Rodoanel. Nós fizemos a denúncia, como fizemos aqui, né, para a Siemens e para a Alstom, no metrô, na CPTM. Não foi feita a investigação como deveria ser feito também, propomos a CPI na época, e agora apareceu a Operação Fratelli. E essa Operação Fratelli, ela foi ampliando, né, como é que fala, a área de atuação,
Então ela saiu do asfalto, da duplicação de estradas e do rodanel, hoje ela atua na CDHU, atua na Sabesp, no DAESP, que são as reformas de aeroportos. Então o que nós estamos vendo aqui nesse processo agora, a hora que a Siemens apresenta as informações de tudo aquilo que a bancada tinha denunciado, e os jornais também denunciaram, aqui nós temos matéria da Folha de São Paulo, do Estado de São Paulo, de vários veículos de comunicação da época, mostrando essa questão do possível corrupção na época. E agora a Siemens vem consolidar aquilo que nós já tínhamos denunciado lá atrás. Então deixa eu aproveitar, Marculino, você está fazendo citação de um dossiê. Esse dossiê, para você que está nos vendo, nos ouvindo, ele está disponível no site da bancada da liderança do PT da Assembleia Legislativa de São Paulo, que é o www.ptalesp.org.br. ptalesp.org.br. E essas informações, está aqui, igual, nós levantamos aqui, de 1990 até agora, 2013, quantos contratos foram firmados em cada governo, né, qual é o valor, o montante de cada contrato corrigido, já chegou a 39 bilhões, 968 milhões de reais. E nesse dossiê também, né, nesse documento nós levantamos, tem aqui em cada empresa, metrô, foram 18 bilhões de reais, 77 contratos. CPTM, 14 bilhões e meio de reais, 101 contratos. Aí vai detalhando, né, pela Sabesp, pela Dersa, né, pelo DAE, MTU, CESP, FEPAS, CDHU. E segundo a documentação do exterior, né, que vem troca de e-mails, telefonemas, cartas, etc., qual eram as empresas, a Alstom, por exemplo, como você tinha referido, sugere que se pagava de propina até quanto percentualmente? Então, num dos documentos fala em 7,5%, né, num dos apresentados, e no outro documento ele tem uma variação de 8,5%, mas que são tais um documento também que nós estamos apresentando. Bom, se a gente estivesse falando em 10%, só para arredondar a nossa conta, em 40 bilhões de reais de contrato, a gente estaria falando em 4 bilhões de pagamentos de propina. Então, isso foi 7,5%. Agora você tem, inclusive em documentos, mas são percentuais superiores a isso, para não chegar até 30%. Então nós estamos falando aí de quase 12 bilhões de reais que pode ter sido desviado nesse esquema do Siemens. Eu preciso fazer mais um intervalo e acho importante a gente reiterar aqui que nós estamos falando de investigações, de indícios, né? É importante não pré-julgar, né? E nem fazer nenhum tipo de ilação para além daquilo que os documentos oficiais e os documentos que estão vazando na imprensa das próprias empresas, né, dizem. A gente já volta.